Canetinhas que emagrece. Você já ouviu falar? Está vendo na mídia as famosas ou famosos utilizarem e está com vontade de experimentar, mas tem medo? Esse episódio é para você. A gente vai falar aqui sobre essas canetinhas emagrecedoras e eu com a doutora Gisela Garcia, minha colega. Gisela, Gi, tudo bem? Tudo bem. Oi, pessoal. Aqui a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe o horário que as pessoas vão assistir. Tudo bem com vocês aí? Esse é um assunto revolucionário hoje. Polêmico. E a Cris já me chamou essa pauta algumas vezes e falou, Gi, vamos falar. Eu falei, Cris do céu. Vai dar Não tenho experiência clínica com isso. Precisamos de uma convidada especialista e eis que está aqui com a gente hoje, né, Cris? Doutora Raquel. Seja muito bem-vinda, doutora Raquel. Meninas, Obrigada. Como o pessoal falou, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou a Raquel, sou nutricionista, doutoranda pela USP em Clínica Médica. E a gente vai falar um pouquinho hoje de um assunto realmente tão polêmico que tem a ver com quase todas as áreas da parte da saúde se envolvendo, né? Pois é, a gente estava falando aqui de bastidor e você falando, porque a gente teve reunião clínica e a gente falou de canetinha lá na USP também. Não tem um local que ninguém está envolvido no tema canetinha. Sim. Porque hoje a obesidade é o mal do século. Com certeza. O pessoal quer procedimento estético com resultado e já entendeu que é muito difícil reduzir medidas somente com tecnologias, sem fazer a dieta. Para fazer dieta, tá todo mundo com algum distúrbio emocional e sem orientação, porque às vezes as pessoas tentam dietas milagrosas e não procuram um profissional para cuidar, como um nutricionista. Sim. Os que estão com nutricionista também têm dificuldade própria da individualidade, da rotina, né? Não dá para culpar nem o profissional, nem o paciente. E aí a gente tem as estratégias que vieram aí no mundo para ajudar. Será que ajuda? Será que é milagroso? O que são essas canetinhas, doutora? As canetinhas, antes de tudo, elas foram criadas, né, para o tratamento da diabetes. A gente tem que lembrar que as canetas, elas atuam muito no sistema de grelina e leptina, né, melhorando a percepção de fome, e até por isso que ela ajuda no emagrecimento. Mas quando ela surgiu para ajudar no paciente no manejo da diabetes. Ela ajuda na estimulação da insulina e diminui a secreção do glucagon. Só que aí, no caso, não é apenas comprar a medicação, que é cara, né, para apenas, né, a partir dessa medicação, somente ela emagrecer. É um conjunto, né? Até porque, assim, as canetas, como a gente estava falando antes do início, elas também dão muitos efeitos colaterais, o que algumas pessoas não sabem. Então, assim, efeitos colaterais como náusea, né, perda de apetite, né, até existe a supressão do apetite pela caneta, existe também os efeitos colaterais que causam náusea e a pessoa também acaba não conseguindo comer, né, que ela ajuda na questão estratégica, eu vejo na clínica, e como você falou, né, Cris, não tem um lugar onde isso não é pauta, né, as canetas, elas emergiram aí nos últimos, acho que uns últimos 4 anos, mais ou menos, e tem sido muito usada, né, para tratamento da diabetes, da diabetes e da obesidade, né, que é a nossa pauta. Só que, no caso, né, a gente tem que ver realmente tudo, porque, assim, tem muitos pacientes que chegam, usam, e às vezes não tem resultado. E é muito cara. Então tem que ver quais são as questões que precisam ser associadas para tal estratégia dar certo, né? Precisa de estar com uma dieta específica, precisa de estar com um suplemento específico. Então, assim, tem muita coisa relacionada e realmente virou pauta em congresso, em sala de aula, consultório, farmácia, assim vai, né? Lembrando que é um dispositivo farmacológico, então é um medicamento, né? E todo medicamento tem seu efeito colateral. Com certeza. Então, tem que ter uma indicação de uso, né? Sim, É importante que as pessoas, por mais que falem, eu não tenho efeito colateral nenhum, eu nunca tive, eu tomo, você pode comprar e tomar, tal. Mas cada indivíduo tem uma resposta diferente, isso é muito importante dizer, né? Agora, minha opinião é que é revolucionário, sim, a questão de sobrepeso e obesidade, né? Mas
com a indicação. É que a gente sempre fala aqui, a gente não tem nada a ver com laboratórios e quando a gente indica alguma coisa ou dá opinião, é importante a gente falar, né, Cris? A gente não ganha nada por isso, né? Claro. A gente vem aqui informar. Então, a nossa opinião é muito particular também. Vão ter profissionais que vão falar assim, não, mas isso eu contraindico. Mas a gente sempre fala, procure um profissional que vai te indicar como utilizar, né? E, claro, tem contraindicação para várias pessoas. Isso, né? Exatamente. Eu acho que existem as contraindicações, existem os casos, inclusive, que a gente vê da caneta surtindo uma melhora que é bonito de ver, sabe? Então, assim, no caso, tem pacientes que, como a Cris falou, né? A obesidade, ela tem uma causa multifatorial, né? E uma coisa muito comum de se ver em indivíduos que estão em sobrepeso, obesidade, muitas vezes é a compulsão alimentar. E eu acho que na compulsão alimentar, o que a gente mais vê na prática clínica, em estudos, congresso e tudo mais, é o consumo abusivo de carboidratos, né? Aliás, é muito fácil hoje a gente obter carboidrato, né? Então, assim, quando você pega um paciente que entrou numa obesidade, você vê um perfil de exames que ele chega no consultório, você vai ver. E a insulina, eu já cheguei a pegar a insulina acima de 70. Então, assim, é muito difícil o manejo no emagrecimento quando a insulina está muito desregulada. Quando a gente vê o valor de referência, a insulina ela é por volta de 20. Só que a gente sabe... valor de referência, né? Não dá pra gente falar, tá chegando perto de 20, tá tudo bem. Existe a sintomatologia clínica de acordo com os parâmetros da insulina. Quanto mais uma insulina perto do limite ou passando do limite, a pessoa já vai apresentar um monte de distúrbio. Então, assim, precisa de uma dieta muito bem seguida para diminuir bem essa questão dos exames. E sim, exames alterados, e aí onde que o fármaco entra para ajudar nisso também, porque ele foi criado para isso, quando entra com o fármaco e ele melhora isso, a resposta bioquímica, a gente vê aos poucos se manifestando na parte estética também. Né? Então, não adianta a gente falar, eu vou tomar porque eu quero só na parte estética. Ele vai atuar na parte bioquímica. Claro. Inclusive, pessoas que têm hipoglicemia, né, reativa por N situações, às vezes uma bariátrica, às vezes é algo bioquímico da pessoa mesmo, ela se encontra em perfis de hipoglicemia com frequência, ela tem que tomar um pouco de cuidado, né? Algumas outras contraindicações que a gente vê até, a gente consegue pegar a bula e tudo mais, é a questão intestinal, né? Porque a náusea, né, faz comer menos, que é um efeito colateral, e aí, no caso, o indivíduo comendo menos, ele não vai ter um volume alimentar, e às vezes o intestino dele não vai funcionar tão legal. Fora que alguns relatos que temos por aí é que mesmo a pessoa conseguindo comer, a canetinha, ela trava um pouquinho a questão do intestino mesmo. Sim. Ela dá uma alteração. Então, é uma outra questão da gente observar em pessoas que têm constipação crônica ou problemas intestinais, também é uma ressalva na hora de ver o uso e discutir certinho com o médico, endócrino, né? Tá. Qual a estratégia. No caso de usar estrategicamente para o emagrecimento, ela é mais um promotor do aumento de saciedade. Sim. E aí você come menos, você tem uma redução de ingestão calórica e não tem nada a ver com queima de gordura. Isso é bem importante, porque muita gente acha que está usando como um queimador, né? A única coisa que, como é uma medicação que vai atuar nos níveis de insulina e tudo mais, se a pessoa também começar a comer carboidrato, a insulina vai atuar naquilo que ela está comendo. E ela tem que entrar em mérito naquelas reservas, naquele exame que já estava alterado, né? Então, o que acontece quando ela entra e regula, principalmente aquela questão do exame que deu alterado, que precisa de se regular, quando você faz a dieta certa, porque não é apenas usar a caneta, né? Ela tem que fazer uma dieta, de preferência, de baixo consumo de carboidrato. Até por isso que algumas pessoas passam mal, porque ela vai usar algo para secretar insulina e tá comendo menos carboidrato, mas aí aquelas reservas, aquela questão bioquímica que está acontecendo, se regula, né?
o apetite vai mudar, só que assim, não é apenas injetar e aí pronto, acabou, é milagre. Mas a queima de gordura, ela vai se dar por conta da mudança dietética e o padrão bioquímico que vai mudar. Mas a caneta em si não causa uma queima de gordura. Realmente, na mídia, a gente vê muita coisa sendo falada, né? É uma coisa que ela também ajuda muito, que muitas vezes as pessoas não falam, é em algumas esteatoses não alcoólicas, né? Quando é uma esteatose ocasionada por excesso de consumo de hidratos de carbono de alto índice glicêmico, aí ela ajuda também nessa questão do fígado. Legal. Né? Então, é tanta pergunta, a gente tem que tomar cuidado para não perder para não se perder nas perguntas com você. E a gente estava falando um pouquinho antes, a questão de compulsão, até a Cris estava falando, é multifatorial, a questão de sobrepeso, de obesidade e tal. E aí a gente já teve um episódio, né, Cris, que a gente falou de cirurgia bariátrica, a gente comentou sobre isso, que aí a pessoa passa a ter uma compulsão por outra coisa, né? E o risco, às vezes, é de uma compulsão até por álcool, né? Porque a pessoa fala, eu tô emagrecendo, eu posso beber mais. E eu te falo porque isso é comum, a gente vê, né? Anorexia alcoólica, né, que chama. Aí a pessoa fala assim, não, tudo bem, eu já tô emagrecendo, eu posso beber, eu posso isso, eu posso aquilo. E aí tem que tomar cuidado realmente com o que você tá falando, com essas questões, né? Sim. A gente colocou na tela para você dar uma olhada e para as pessoas em casa tirarem essa dúvida. E aí, até é uma dúvida nossa, né, Cris? Assim, a quantidade de canetinhas que tem, né? Eu tive que ler, porque eu falei, quantas será? São nomes comerciais. A dosagem muda da semaglutida, semaglutida. Dessa imagem tem mais, gente? Ou são essas mesmo? Eu acho que são essas mesmo. Porque aí tá a Saxenda, Victosa, Ribelsis. Tá aí. Acho que não. Tem a Falta Ribelsis. Não sei se a Ribelsis está disponível pela Anvisa no Brasil, né? Aí tá o Ozempic, e essa Mounjaro, ela também só por importação, né? E é carésima. Inclusive, outro dia eu escutei um grupo de pessoas lá no hospital, né? Profissionais de saúde. Não, porque eu tô vendo, né? A Nova Nordisk tá lançando mais. Eu falei assim, olha... assim, a semaglutida, liraglutida, quando eu fiz minha especialização no HC de Ribeirão Preto, há quase 10 anos atrás, há 8 anos atrás, já se usava muito a liraglutida, semaglutida, as discussões ali com o pessoal da endócrino, né? Mas hoje saiu um pouco da parte ambulatorial e clínica só da diabetes e atingiu nos gerenciamentos de peso, né? Então... É porque são substâncias, né? Que inicialmente, e aí elas modulam, né? A canetinha, ela tem um pouco de diferença do Saxenda, né? E o Victosa, por quê? Pela indicação. Então, nós temos aí a indicação do tratamento direto da diabetes tipo 2 e já as canetinhas foram criadas até para suporte, mas muito mais com foco em obesidade, em sobrepeso, né? Vocês estavam falando aí de efeito fisiológico, a gente sabe que a canetinha, ela segura um pouco a lipogênese, o que já ajuda bastante no controle de peso, né? Embora ela não seja lipolítica, não oferta aí consumo, né, e oxidação de gordura, a gente sabe que ela tem efeitos fisiológicos como o aumento do consumo de oxigênio e outros, que se o indivíduo associa com a atividade física, certamente o resultado é melhor. Sim. Porque a gente tem visto, né, na clínica de estética, pacientes que usam a caneta, eles ficam usando a longo prazo, sem ficar fazendo segmento com quem prescreveu. Acho isso muito perigoso. Como vocês falaram, tem que ter indicação, tem que ter indicação. Tem que ter indicação e segmento. Exato. Porque se não acompanhar, você perde a mão de que hora fazer o desmame. Porque eu li sobre a importância do desmame da canetinha. Porque a pessoa, o ideal para quem ainda não é diabético,
porque tem o tratamento da diabetes, e aí a gente está falando aqui um pouquinho mais a ênfase da estética, do sobrepeso, da obesidade, é que se use por um tempo para ajudar nessa compulsão alimentar, na quebra do ciclo vicioso da leptina e da grelina. Então, quer dizer, eu tenho muita fome. Quanto mais fome eu tenho, mais fome eu vou ter, mais eu vou comer. E quanto mais eu como, mais fome eu tenho. Que é o ciclo da leptina e da grelina, né? Sim. Então, quebrar isso e fazer o meu organismo entender. Agora eu tenho saciedade. Agora eu consigo comer pouco. Agora aquela quantidade que a Nutri, amo de paixão a Nutri. Agora aquela quantidade que a Nutri me passou, eu acho que é viável, que eu consigo. E a grande questão é o desmame. Porque a gente falava aqui de bastidor, você falou assim, olha, teve um caso de uma mulher que teve um problema intestinal importante. Que se você quiser falar, pode falar daqui a pouquinho, né? Sim. Então, assim, poxa, efeitos colaterais, eles não são focados só, eu tenho um mal-estar, uma náusea, né? Para algumas pessoas, a gente não sabe o que a longo prazo isso vai acontecer. Né? Então, o que precisa é ter acompanhamento, não ficar por conta própria, sumir do consultório e viver dependente da canetinha, porque é confortável. Não, né? e assim, às vezes a gente acha que o tratamento, se a gente pegar aqui todo o multifatorial realmente do ganho de peso, a ponto da obesidade, não é apenas assim, pronto, agora eu tenho a receita ou eu tenho só o plano, né? Ele precisa realmente de acompanhar. Até porque também, né, Cris, a gente não sabe até que ponto que efeitos colaterais totalmente deletérios e muito negativos têm a relação com o tempo de uso. Será que foi respeitado o tempo de uso? Sim. Será que foi respeitado as dosagens de mudança que os endócrinos acabam colocando para acompanhar? E como é o desmame? É de uma vez, não é de uma vez? Então, as pessoas que estão banalizando o uso das canetas, né? Por falta de conhecimento. Mas nós que trabalhamos com ciência e analisamos os estudos, muito provavelmente estudos virão do uso a longo prazo, né? Sem segmento, sem acompanhamento. Sim, com certeza. Mas elas já não são usadas a longo prazo para diabetes tipo 2? Tipo 2. Já não se tem esses estudos clínicos e sempre são reajustadas as doses, né? De acordo com os picos de glicemia, o que o paciente está apresentando. Já é diabético. Agora, mesmo a pessoa sendo, né, diabética, ela sempre tem que acompanhar, porque ela precisa de mudar a dose. Assim como nos casos do emagrecimento. As doses nunca vão ficar iguais, né? Conversando com os colegas endócrinos, eles sempre ajustam. Agora vai colocar meio, agora vai colocar 1, agora vai colocar 2, né? Tá. Mas nessa questão, ela é segura. Ela já é usada há algum tempo e é segura. Sim. Por longo período? Por longo período. Sim. Para diabéticos, Então, isso já deixa mais tranquilo se a gente pensar nesse sentido. Seguro, né? A longo prazo, para diabetes, sim. Né? No caso que a gente viu na mídia, esses efeitos colaterais, que são graves e já foram entrados até na justiça processos, aí, pelo que eu vi, foi o caso de obesidade, a pessoa usando a longo prazo, mas eu não li na íntegra, porque tem essa questão, comprei, tem muita gente que compra pela internet. Sim. Né? Sempre, isso é um erro. E acha que vai ficar sempre naquela dose. Não tem essa questão. Por isso do segmento, né? Exato. E 2 casos eu vi lá no consultório, elas emagreceram e tiveram uma perda de massa magra importante. Sim. E ficaram muito flácidas. Eu não acreditei. Eu achei que eram pacientes bariátricas. Quando chegou para eu avaliar, o que te incomoda? Minha flacidez, porque eu emagreci muito. E foi contando a história. Sim. Eu fui fazer avaliação física, notei uma perda de massa magra importante, uma flacidez. Aí eu perguntei, mas você fez cirurgia bariátrica, né? Quantos quilos você perdeu? Aí me disse, não, eu usei a canetinha. Então, assim, essa perda de massa magra, ela vem sido relatada nos estudos, né? Assim como essa flacidez. Sim. Talvez no emagrecimento muito repentino,
né? Acontece. Sem atividade física, sem uma visita frequente ao profissional para ir acompanhando a bioimpedância. Exato. Eu acredito que essa flacidez, tanto de pele quanto de músculo, Sim. e que deixa uma pessoa com aspecto inestético muito importante, Sim. tem que ser levado mais a sério pela comunidade e pelos profissionais. Eu fiz essa pergunta para ela antes da gente começar, se tinha relação em atrapalhar esse ganho de massa muscular, né? Sim. Ou perder. Ou até perder. E aí foi o que ela me falou. Isso que tem acontecido. E aí se você quiser falar um pouco, né? Porque o que acontece? Existem também muitas vertentes, e quando fala de músculo, meu mestrado e doutorado são na áreas de questões musculares, e a gente verifica se é uma medicação que vai interferir na questão insulina. Na verdade, antes de tudo, vai interferir na ingestão alimentar. Muitas vezes, interferindo na ingestão alimentar, que é que a gente estava comentando, o paciente vai comer menos, né? Se ele tá com náusea, a digestibilidade de alimentos proteicos, que a síntese proteica, ela é ligada pela síntese muscular, se ele não tá com uma digestibilidade boa, ele não vai comer uma carne que ainda vai precisar de uma digestão maior. Ele vai pegar, às vezes, algum alimento, né, mais fácil ali. E aí, se ele não estiver nutrindo o músculo dele, com certeza ele vai perder massa muscular. Agora, aquilo que eu estava comentando anteriormente, só ressalto. A questão que a gente estava falando da dieta, ela precisa de ser muito ligada. Porque não é só usar a caneta e pronto, acabou. Eu tenho pacientes que gastam mais de R$1.000, R$2.000, não mudam a dieta e não perdem, às vezes, 1 quilo. Né? Tá. Então, assim, precisa de ser reajustada a dieta frente ao uso da caneta, né? Uma dieta em controle de carboidratos, né? Então... ou até pela essa questão de que a gente está pensando, não atrapalha no ganho de massa muscular. Aí você falou, não atrapalha. Na verdade, você não ganha, Exato. Né? Porque falta ingestão. Então, existe essa adequação dessa dieta por conta disso também. Exato. Você quer emagrecer e ganhar massa, então a tua dieta vai ser diferente. Exato. Você vai ter um consumo diferente de proteína, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, né? E é muito legal você falar isso. E eu acho importante a gente citar a questão emocional também. Sim. Porque a gente vem falando... Eu falo a Maiara e Maraísa, né? Mas aí vocês me corrigiram que não é a Maiara e Maraísa. É a Maiara, né? Então, mostra pra gente... E eu acho que é o que mais as pessoas pensam da relação com esse fármaco, de falar assim... Nossa, quem aplica aquela canetinha fica igual a Maiara. Não é bem por aí. Não é por aí, né? E aí porque, tem essa questão de... Ela tá fazendo de tudo um pouco. Sim, né? E assim, uma coisa que a gente consegue observar é que, assim como a gente estava falando anteriormente, existem questões psicológicas... As questões psicológicas ligadas a ganho de peso, a piora da saúde, são imensas. Eu vejo na clínica, eu atendo há mais de 10 anos, né? Já devo somar aí mais de 1.000 pacientes na bagagem fácil, tanto clínica particular quanto ambulatorial no HC. E a gente verifica a questão do emocional, né? É uma autocobrança, é uma cobrança da família, hoje está muito em pauta também questões de desilusão amorosa, né? Então, tudo influencia, né? E aí, quando a gente pega, às vezes, uma pessoa midiática, ela enfrenta muitos assim, toda hora ela é muita bombardeada, muita cobrança, né? No caso da Maiara, pelo próprio relato dela, ela já passou por várias cirurgias plásticas, passou por uma bariátrica, usa medicações, usa caneta, faz jejum. Então, assim, o que ela vê, ela faz, né? A gente espera sempre que a pessoa, antes de tudo, ela esteja bem com ela mesma, porém, não é assim... a pessoa está pesando 100 quilos, se ela está bem com ela mesma, tudo bem. A pessoa está pesando 40 quilos, você está bem... Não é bem assim. Não é bem assim, porque o indivíduo, eu comento até com os pacientes, e tanto nos podcasts, e também, né, com os outros profissionais, professores e tal, que o indivíduo, ele não é só a medida dele na balança.
ele não é só a medida na fita métrica. Ele também tem a bioquímica, ele tem o que ele está comendo, né? Porque muita gente fala assim, fulano de tal é sortudo, não engorda e come errado. Você acha que esse indivíduo está saudável? Não tá. Não. Porque se você pegar um check-up de vitaminas, então assim, ainda mais, né, até aprofundando no assunto da caneta, ele tá com náusea, ele não tá comendo direito. Ele precisa de estar conversando com o nutricionista dele, com o personal diet, que é o profissional de nutrição, não tô conseguindo comer direito. Putz, como que tá, então, a sua ingestão de fibra, de vitamina? O profissional de nutrição, ele tem que, mesmo por conta da náusea e tudo mais, verificar qual que é a garantia de nutrientes que ele tá conseguindo acessar, né? E aí, assim, o que a gente vê em emagrecimento a qualquer custo é que não leva em consideração o nutriente, não leva em consideração realmente a saúde. Né? E a caneta, ela é muito boa para a saúde, sim, em cada caso. Como eu estava comentando, em casos de indivíduos que estão com a insulina muito alta, que atrapalha, assim, no emagrecimento, porque, né, Cris, não consegue controlar o paladar. Mas também não é usar a caneta e começar... Porque a pessoa entra em distúrbio e aí... só emagrecer por emagrecer, cadê a saúde também, eu né? vejo resultados muito bonitos, assim, de pessoas que usam, mas com acompanhamento médico, e eu acho muito interessante, assim, gosto bastante. A gente pode só tirar a dúvida, qual é a diferença entre as canetinhas? Vamos olhar aquela imagem de novo, só porque isso eu acho que faltou a gente falar dos dispositivos, né? Lembrando que a gente tem aqui, depois para as pessoas olharem, que, por exemplo, a Saxenda e a Victoza são os mesmos princípios ativos da canetinha, né? Elas têm dosagens diferentes, o modo de uso diferente também. Tem alguns que são diários, outros semanais. Então, vou deixar isso para as pessoas verem que, às vezes, a diferença está na dosagem delas também, por causa de indicação de uso. Não é só comprar e sair aplicando. Exato. E aí, então, tem uma indicação de uso para cada uma dessas, né? Então, eu quero que as pessoas olhem essa imagem depois em casa e, com calma, entendam que, por mais que a gente tenha o mesmo princípio ativo, elas têm indicações diferentes. E o mecanismo de ação delas? Todas essas substâncias trabalham no GLP-1. São análogos. Como a gente também tem pessoas que nos assistem e que são da área da saúde, o que é o GLP-1? Bem, toda a questão de controle de fome e saciedade é ligado ao GLP-1, né? Que nem você está falando, ele é um análogo do hormônio regulador da saciedade. Então, e o GLP-1 hoje tem muita pesquisa com GLP-1, não só com as canetas, mas com outros suplementos também que a gente estava comentando. Grelina e leptina? Exatamente. Pronto. Né? Para quem não entende, às vezes o profissional de saúde vai entender grelina e leptina que estão ligadas à saciedade. Mas para quem não sabe, né, ele trabalha ali todo o eixo sacetogênico, né? Que até inclusive tem algumas indicações da caneta fora a exames de glicemia e insulina alterada para compulsão alimentar, né? Porque hoje é difícil você encontrar fármacos que ajudam no controle da fome. Então, a grelina e leptina, elas trabalham ali o eixo da saciedade. Até pelo efeito sanfona que pode ter, né? Exato. Quando você tem um desequilíbrio nesse eixo, você pode... por exemplo, emagreci. Aí você começa a ter um aumento do hormônio que te faz ter fome. Sim. Né? Se emagrecer muito, dali a pouco você começa a ter um aumento até para proteção do organismo, né? Sim. E aí você fala, só um doce, só um bolo. E teu organismo realmente falando, precisa de uma carguinha calórica, porque senão essa pessoa vai sumir, né? Exato. Então a gente tem muita relação, né? Cris, teve uma pessoa que me falou sobre uma paciente, não dela, tá? De outro médico, dizendo que tem uma paciente que tá tomando a Monjaro e passando mal. De vez em quando tem que ir pro hospital e tomar um soro e não sei o quê. Não poderia tomar um outro tipo? A gente vê em estudos, eu como farmacêutica... Mas ela é diabética? Não, ela tá tomando para obesidade. Mas, assim, a gente olha estudo de tudo, né? A gente lê estudo sobre tudo. E aí mostra que, para pacientes não diabéticos, realmente é ela que tem um efeito mais
maior em emagrecimento, né? Em porcentagem de emagrecimento. Porém, ela não poderia usar o Ozempic, vamos dizer assim, em um período maior, numa dosagem que ela não passasse mal. Você vê acontecer isso do médico deixar o paciente nessa situação de passar mal e falar, não, mas é essa aqui que é... Assim, tem a questão também de custos, tem a questão de qual ele trabalha mais, que essa ele conhece é mais cara mais, também. Né? Ela tem uma ação até para perda de peso maior, ela é mais forte. A dosagem dela é maior. A dosagem dela é maior, exatamente. A dosagem dela é maior. De todas é a que tem a dosagem maior, né? E, não é muito vista sendo usada no Brasil, como você falou. Ela é trazida mais de fora, né? Ela só tem importação. Inclusive, tem muitos artigos trabalhando com ela. Né? Porque, assim, quando a gente vê os artigos, a gente vê artigos mais internacionais mesmo. E sim, assim, é tudo uma discussão com o profissional que está passando e, novamente, com o profissional. Ela pode falar, eu ouvi lá no podcast, ou pesquisei na internet, ou peguei alguma informação, né? Hoje a gente tem muita facilidade, eu vi que essa é melhor, eu vou usar, né? Tem muitos efeitos colaterais e, assim, um dos efeitos colaterais também é um pouco da hipoglicemia. Então, se é uma pessoa que não está ajustando a dieta, está usando dosagem errada ou está usando uma caneta mais potente, vai passar mal. E chega aí para o hospital, às vezes tem N situações, né? A hipoglicemia, ela causa tontura, fraqueza, né? Tem muitos sintomas aí, às vezes até perda da consciência por conta da glicemia, né? Na produção de corpos cetônicos na parte mental. Eu já experimentei a canetinha, tá? A Monjaro. Não, a Ozempic. Ah, tá. E aí, vou te contar, se eu sempre conto causos, né? Vou te contar a minha experiência com ela. Assim, emagreci. Sim. Não de uma vez, assim, mas eu tive um emagrecimento bacana, sabe? Mas tinha náusea. Tinha náusea. Quando ia pra academia, sentia muito cansaço. Sim. E aí é incrível, porque você olha o prato de comida, come um pouquinho e fala assim, tá satisfeito. Entendeu? Aí eu brincava até que o que você gasta com a canetinha, você economiza no restaurante. Tá tudo certo, entendeu? Equilibra a questão de quanto você gasta, tá tudo bem. Sim. A questão realmente, eu emagrecia, aquela questão de você não... emagrecer sem passar fome, é o que todo mundo quer, né? Você põe tua roupa e fala, opa, fechou, né? Então, só que eu realmente não consegui, não tive dor abdominal, não tive diarreia nem constipação, eu tinha realmente náusea, e é muito ruim você viver com náusea, né? Uma coisa que, só interrompendo, sobre a caneta, a parte onde você falou, eu coloquei a roupa, me senti melhor. Quando tem ali alguma desregulação do eixo da insulina, né, é muito comum ver um aumento da adiposidade ali da parte da circunferência da cintura, do abdômen ali na área central. Então, quando você modula, você mexe nessa região. E aí, onde você vê, né? Melhorou aqui do lado, nos flancos, na cinturinha e tal. Então, isso realmente acontece, né? Mas, como você falou, eu estava fazendo exercício físico, né? Eu estava atenta ao que eu estava comendo, né? Então, não é só usar, mas que ela atua nessa região e melhora muito a parte da adiposidade central. A Cris pode falar até mais, é tudo comportamental, né? Também. Veja a Jojo Todinho. Jojo Todinho, ela fez a bariátrica... E óbvio que tem plástica, tudo, mas ela está bem engajada com atividade física, né? Com tratamentos estéticos. Então, acho que o resultado estético ele é uma associação de saúde mais comportamento que está dentro desse complexo, né? E o psicossocial. Gente, eu iria mais tempo aqui com esse papo. A gente aproveita e se consulta também, troca experiência. Já troca experiência. Então, assim, eu espero que quem está nos assistindo tenha tirado a maioria das dúvidas, mas se tiver alguma dúvida, que mande pra gente no direct ou mande as perguntas
diretamente para a doutora, mas a gente vai querer saber também, então não manda diretamente não. Manda pra gente. Coloca aí que pode ser nossa também, né? Deixa coloca nos comentários, né, Cris? A gente vai responder e vai, inclusive, criar novos episódios para vocês, baseados no que vocês estão dando aí de opinião. Então, já aproveita, curte, compartilha, tecla aí no sininho, que você vai ser avisado de todos esses temas e episódios muito legais que a gente faz e grava aqui justamente para agradar você e te deixar cada vez mais atualizado, né? Esse foi o nosso Beleza na Lata, com a doutora Raquel, eu, doutora Cristiane Sonsini, doutora Gi, e fizemos com muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até mais. Grande abraço, obrigada, viu, Raquel? Obrigada a vocês, meninas. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.